Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Olá galera, bom estar com vocês aqui novamente para mais uma aula, beleza? A aula de hoje vai ser sobre conceitos primitivos da geometria, ou seja, quais são os conceitos que regem a geometria euclidiana, né? Seja ela plana ou espacial. Então vamos lá. Primeiramente, para pensar como primitivamente, né? Nós temos três conceitos iniciais: o ponto, a reta e o plano. Os pontos são representados com uma letra maiúscula, a reta, que é infinita para ambos os lados, são representados por uma letra minúscula do alfabeto, e o plano, beleza? É representado por uma letra grega. É sempre importante ressaltar que sempre quando a gente fala de reta e fala de plano, nós temos que considerar que eles são infinitos, beleza? Só que olha só, aqui não tem como a gente representar uma coisa que é infinita. Então a gente limita com essa regiãozinha aqui, com essa superfície. Beleza? Mas na verdade é infinito, isso aqui também é infinito. Agora olha só, uma coisa importante. Para o ponto não existe uma definição. Beleza? O ponto ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se você estiver numa casa de 2 andares, por exemplo, se você olhar para o chão e você conseguir avistar uma formiga lá embaixo, parada, aquela formiga vai ser um ponto. Mas se você descer bem próximo dela, você vai ver que aquela formiga não é um ponto. Aquela formiga é uma formiga. Beleza? A mesma coisa, né, segue para as outras figuras. Por exemplo, a reta. A reta é uma coisa formada por infinitos pontos. Beleza? Mas aqui a gente consegue visualizar os infinitos pontos aqui? Não. Mas eu sei que aqui, nesse pedacinho aqui, por exemplo, existem infinitos pontos aqui. Beleza? Eu não vou falar agora nessa aula sobre condição de existência de cada uma delas, né? Mas só vou dar uma dica. Para que seja criado, né? Para que seja visualizado um plano, para o plano poder existir, existem algumas condições. Por exemplo, se eu tiver 3 pontos aqui não colineares, ou seja, que não estão na mesma direção, na mesma reta, né? Esses 3 pontos formam um plano. Uma outra condição de existência do plano é se eu tiver 2 retas concorrentes, por exemplo, se cruzando dentro do plano. Então, ali vai existir um plano. E também se eu tiver 2 retas paralelas, também vai existir um plano. Uma terceira condição, uma outra condição é, se eu tiver uma reta e um ponto fora dessa reta, isso também vai limitar um plano. Mas foi só para ter uma noção geral, tá? Mas a gente vai fazer um vídeo sobre esse assunto aqui ainda, sobre condições de existência. Aí vocês acompanham aí que a gente vai conseguir ter uma noção maior. Agora, olha só, quais são as posições, né, relativas, beleza? Então nós temos as posições relativas entre ponto e ponto, entre ponto e reta, entre ponto e plano, entre reta e reta, entre reta e plano e entre plano e plano. Para isso, eu trouxe aqui uma ferramentazinha que eu costumo usar nas aulas para poder facilitar para a gente, beleza? Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que essa figura aqui, ó, sejam 2 planos, beleza? A gente consegue visualizar eles de várias maneiras. E esse aqui é um outro plano, beleza? E que essas varetinhas aqui são retas, beleza? São as retas. Então, olha só, vamos passo a passo aqui, eu deixo aqui, daqui a pouco eu pego. A primeira condição, né, a primeira posição relativa, ponto e ponto. Então, olha só, a primeira posição relativa, né, vamos usar essas bolinhas aqui para representar como se elas fossem pontos. A primeira posição relativa é de ponto e ponto. Quando que 2 pontos são chamados de coincidentes? Quando eu tenho aqui 2 bolinhas, né, 2 pontos, eles estão localizados no mesmo lugar. Tá vendo? Então aqui, agora a gente está visualizando 2 pontos aqui, que antes eram 2. Tá vendo? Então, quando eles estão na mesma posição, o que acontece? Eles viram um único ponto, só que esse ponto aqui, ele representa mais de um ponto. Tá certo? Aqui é como se tivesse um ponto dentro do outro. Essa é a primeira posição relativa. A segunda posição relativa
né? Essa condição foi de eles serem coincidentes. Agora de eles serem distintos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 pontos, eu tenho a primeira situação deles serem distintos, ou seja, não serem coincidentes. A primeira condição é eles serem distintos colineares, ou seja, percebe que esses 3 pontinhos aqui, eles estão alinhados? Vocês conseguem perceber isso? Então, esses 3 pontos que estão alinhados, ou seja, que pertencem a uma mesma reta imaginária aqui, eles são chamados de pontos colineares. Beleza? Agora, vamos supor que eu tenha esses 2 pontos aqui, que a gente está visualizando. Beleza? Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Esses 2 pontos aqui. E eu tenho aqui agora, ó, um outro ponto que está fora, tá vendo? Ele não está mais alinhado com os outros dois, ele está fora. Então, esse ponto aqui são chamados de pontos distintos não colineares. Então, recapitulando. Pontos distintos colineares, ou seja, que pertencem à mesma reta. Pontos distintos não colineares. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, a gente acabou de exemplificar o que são pontos coincidentes e pontos distintos colineares e não colineares. A próxima relação que a gente tem é a relação, por exemplo, de ponto e reta. Ou seja, como que um ponto e uma reta conseguem se relacionar. Deixa eu pegar a vermelha aqui, que fica mais visível para a gente. Eu tenho esse ponto aqui e essa reta aqui. Só existem apenas 2 condições. Ou o ponto pertence à reta, ou o ponto não pertence à reta. Então, por exemplo, se esse ponto aqui estiver aqui, por exemplo, ó, dentro dessa reta aqui, a gente vai dizer que esse ponto pertence à reta. Essa aqui é a reta, esse aqui é o ponto. Então, esse ponto aqui, ele pertence à reta. Beleza? Agora, se esse ponto estiver aqui, por exemplo, esse ponto pertence à reta? Não. Então, esse ponto aqui é um ponto que não pertence à reta, que é a segunda condição. Tá? Então, aqui o ponto está pertencendo à reta, aqui o ponto não está pertencendo à reta. Então, essas são as 2 relações que se tem em relação ponto e reta. Agora, a próxima situação é ponto e plano. Então, para isso, eu vou usar aqui o meu plano θ, por exemplo. Então, vamos botar esse plano assim de forma inclinada. Existem 2 condições entre ponto e plano. Ou o ponto está contido no plano, ou o ponto não está contido no plano. Então, por exemplo, ou ele pertence ao plano, ou não. Então, se eu tenho esse plano aqui, se eu pegar esse ponto aqui, e ele estiver exatamente em cima, né, fazendo parte dentro desse plano aqui, então esse ponto pertence. Gente, vou imaginar uma coisa, tá? O ponto, ele não é uma esfera. O ponto é um ponto. Beleza? Só que aqui eu estou usando a esfera para poder exemplificar para vocês. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, esse ponto, e ele entrar perfeitamente aqui, por exemplo, esse ponto aqui está pertencendo ao plano. Beleza? Vamos imaginar que ele encaixou perfeitamente aqui nesse plano. Agora, e se esse ponto aqui estiver fora do plano? Então, ó, esse ponto está aqui, ó, ele não está mais pertencendo. Ele está fora. Tá vendo? Então, ele é um ponto que não está contido. Então, vamos lá. Recapitulando. Um ponto, ele pode ser pertencente, ou seja, contido no plano, ou ele pode ser um ponto não pertencente, ou seja, não contido no plano. Beleza? Continuando agora com os modelos aí de posições relativas, nós temos as relações de reta e reta. Então, por exemplo, vamos supor agora que eu tenho aqui essas 2 retas com a gente. Beleza? A primeira condição que existe entre reta e reta são as retas paralelas. Só que as retas paralelas também pode acontecer de 2 maneiras. A primeira maneira é elas serem coincidentes, ou seja, elas são retas paralelas coincidentes, ou seja, é como se elas estivessem entrelaçadas e tornando-se uma só. Beleza? Então elas são retas coincidentes. Pensando também que a reta não tem uma espessura, né? Ela não tem uma largura, ela é infinita. Então, quando eu encaixo uma na outra aqui, quando eu junto, elas se transformam numa só. Beleza? Então, essas são retas paralelas coincidentes. O que seriam as retas paralelas distintas? São as retas, ó, paralelas, porém distintas, ou seja, não são coincidentes.
são afastadas uma da outra. Tá vendo? Elas são paralelas. Beleza? Agora, a segunda maneira que tem são as concorrentes. Então, as retas concorrentes são todas as retas que se cruzam, beleza? Então, aqui, ó, essas duas retas aqui se cruzam. Tá vendo lá? Elas estão se cruzando, elas passam a ter um único ponto em comum, tá? Só que elas podem se cruzar de duas maneiras. Elas podem se cruzar obliquamente, ou seja, os ângulos formados entre essas aberturas aqui são ângulos diferentes de 90 graus, e elas também podem ser formadas como retas perpendiculares, ou seja, são retas que formam ângulozinhos de 90 graus, beleza? Além dessas duas posições, ou seja, as paralelas distintas, paralelas coincidentes, né? As concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares, existe um tipo de reta que é chamado de reta reversa. Vou mostrar assim que assim fica melhor. Olha aqui, ó. Vocês conseguem visualizar que elas não são nem concorrentes, ou seja, não se cruzam, e nem são paralelas? Olha lá. Elas são afastadas uma da outra, por isso elas são reversas. Tá vendo? Ó? Essas aqui são retas reversas. Tranquilo? A próxima etapa que eu tenho é reta e plano. As retas e planos, elas podem ser também paralela, contida e secante. Então eu tenho aqui, essa paralela aqui é uma paralela não contida no plano. Perfeito? Agora eu tenho a paralela que é contida no plano. Tranquilo? E além dessas, nós temos o quê? A secante. A secante é a reta que corta o plano. Então ela entrou aqui, cortou o plano. Tá vendo? Então ela cortou o plano aqui. Então ela é secante. Mas as secantes também tem duas maneiras de ser secante. Por exemplo, elas podem ser secantes perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus com o plano, ou elas podem ser secantes oblíquas. Olha lá, elas formam ângulos diferentes de 90 graus com o plano. Beleza? Continuando, plano e plano. Então, olha só, para terminar essa aulinha aí, a posição relativa entre plano e plano. Primeiramente, o plano, né? Os planos, eles podem ser, por exemplo, paralelos distintos, que é esse caso aqui, beleza? Eles podem ser paralelos coincidentes, ou seja, um dentro do outro, assim como a reta, ou eles podem ser, presta atenção, planos perpendiculares, beleza? Olha lá, são planos que se cruzam, formando ângulos de 90 graus. E podem também ser secantes oblíquos. Tá vendo? Eles formam ângulos diferentes de 90 graus. Tá vendo? Beleza? Então, galera, ó, fica aí para vocês mais uma aula sobre esse tipo de notações. Espero que vocês tenham gostado, que sirvam-lhes. E um grande abraço aí do professor Wagner. Valeu? Curta o canal, participa, se inscreva, divulgue entre os amigos, que eu estou pronto para ajudá-los aí. Um grande abraço.